A agência de rating eleva o rating do Brasil, a bolsa sobe com algumas ações disparando, inclusive o Bradesco, que tem elevação de compra, então a gente vai falar um pouco disso e vamos falar também um pouco ao final do vídeo sobre o Bitcoin. Então tu podes ver que a bolsa chegou a abrir com mais de 1,7% de alta, mas ela foi reduzindo essa alta, no momento está em 0,7%, mas ainda assim algumas ações do índice ali estão disparando. E só para contextualizar, quem elevou o rating do Brasil foi a Moody's, uma agência de risco que avalia risco de empresas, de países, né? E eles elevaram aqui em um nível. O Brasil agora está em Ba1 e mantém a perspectiva positiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o Brasil, se a Moody's vir aí em breve ou daqui a um tempo aumentar mais um nível, nós vamos entrar na escala de grau de investimento pela Moody's, né? Lembrando que nós ainda temos a Fitch Ratings e a Standard Poor's, onde nós temos aqui ainda em nível menor, né? Ainda estamos aqui tendo que subir mais para poder ganhar o grau de investimento. E o que significa ganhar grau de investimento aqui? O que muda para o Brasil, né? Aí sim, quando ela ganhar esse grau de investimento, uma série de fundos aí, principalmente de Europa, Estados Unidos, né, que tem algumas regras ali de só investir em países que tem grau de investimento, ou seja, daqui para cima, do cinza para o azul. Então, quando o Brasil conseguir entrar nesse patamar, vários fundos vão poder aportar aqui com mais força no Brasil, vai ter muita entrada de capital estrangeiro, de um modo geral também traz ali uma certa sensação de mais segurança, né, vamos dizer, e aí mais capital entrando, a bolsa tende a disparar, né? E óbvio que a entrada de capital estrangeiro é sempre bom aqui no Brasil, e temos outro ponto também, as empresas, principalmente as que captam dívida no exterior, elas com um grau de investimento melhor para o Brasil, também fica melhor para elas captarem dívida ali, né? Então acaba sendo uma notícia boa, porém o mercado já deu uma esfriadinha ali um pouco, provavelmente porque eles estão refletindo um pouco o que aconteceu para ter aumentado esse nível aqui, né? E segundo ponto é que nós ainda não ganhamos de fato o grau de investimento, que aí sim é quando de fato muda alguma coisa. Aqui dentro da categoria de especulação baixa, não muda tanto até que de fato entre no grau de investimento. E aí, se a gente olhar um pouco mais para frente, a gente vai ver que a situação não é tão simples. Várias casas de análise, por exemplo, já estão dando aqui a opinião delas, que é a mesma do que a minha, que a Moody's está olhando muito mais para o retrovisor do que para frente. Ela está reagindo às últimas mudanças que aconteceram no país, principalmente de 2016 em diante, né? Justamente quando o governo Dilma saiu e aí o Temer começou a iniciar ali uma série de reformas. Então o economista-chefe da Exploritas, ele relembra que os principais fatores que fez aqui a elevação do rating da Moody's. Primeiro que a Moody's ela costuma dar importância ali ao crescimento do país, e o país vem crescendo nos últimos anos, né? Como a gente viu ali, o PIB está crescendo, cerca de 3%, inclusive, e nós temos aqui outros pontos que eu acho ainda mais importantes, que ele destaca que são as reformas estruturais que vem acontecendo desde 2016, exatamente o ano que saiu a Dilma para entrar ali o Temer, e o Temer ele fez bastantes reformas ali e depois continuou-se a evoluir o Brasil, né? Tivemos da Previdência, trabalhista, mais recentemente a tributária, como fatores importantes para o país aos olhos da agência de risco. E também ele ressalta aqui a importância da independência do Banco Central. Isso aqui é muito importante. Aliás, independência essa que começou agora no novo governo, mas totalmente a contragosto desse governo. Eles não queriam, né, que o Banco Central fosse independente, porém é um passo importante para o Brasil essa independência do Banco Central. Se não fosse isso, eu acho que já seria o suficiente para a agência não elevar o nível ali do rating, tá? Então, Banco Central independente é muitíssimo importante. Então, o Moody's era uma agência que ainda não tinha reagido a tudo isso, enquanto o mercado ele já reagiu, né? E agora ele está preocupado com os próximos 10 anos. Então, o mercado sempre tenta olhar mais para frente. É óbvio que o mercado ele não é eficiente também, a gente não tem uma eficiência plena. Muitas vezes ele exagera também, por isso que a gente tem tanta empresa que tem dívida ali e tudo mais, apanhando bastante. Eu sempre digo isso, por isso que eu as compro, né? O mercado às vezes ele exagera, mas não dá para negar que o mercado tenta olhar mais para frente em termos de macroeconomia, né? E aí ele está vendo essa situação um pouco mais adversa. Bom, e como eu estive na Bolsa nas últimas mudanças de grau de investimento do Brasil, eu sei muito bem como acontece. Estou falando de grau de investimento, nem de nível, né? Grau é uma coisa ainda, como eu disse ali, mais importante. Nós ganhamos o grau em 2008, já com, vamos dizer, um certo atraso de coisas boas que vinham acontecendo já há bastante anos. Beleza, continuou. Aí começou
a ter uma volatilidade nas commodities, já começou a impactar a gente, aí começou uma série de populismos, esse tipo de política que não funciona, né? Controle de preço, por incrível que pareça, os caras gostam de controle de preço na Petrobras, na energia elétrica, que atrapalhou o setor. A energia elétrica é mais fácil da gente entender, né? Petrobras, você sabe aquele rombo todo, e eletricidade, como é que acontece? A conta de luz subiu 20% acima da inflação durante muitos anos, e tivemos apagões no período. Por quê? Desinvestimento. Então, o mercado se autorregulou e não adiantou nada. Você fez um populismo para controlar preço e, na verdade, o preço corre mais caro, né? Então é melhor deixar o mercado funcionar de forma natural. Mas, enfim, várias políticas como essa fizeram essa derrocada do Brasil aqui. Olha só quando que o Brasil foi perder o grau de investimento. Em setembro de 2015, quando já estava quase no fundo do poço, aí sim é que a Bolsa despencou mais ainda, atingindo o fundo, e depois já começou a se recuperar, com o Temer entrando e fazendo ali as reformas. E antes mesmo das reformas começarem a ter efeito, a Bolsa já foi subindo, tentando precificar um pouco aqui a macroeconomia. Então, muitas vezes a gente vê boas coisas nas empresas não sendo bem precificadas pelo mercado, porque o mercado já disse, não é perfeito, nada disso. Mas muitas vezes ele olha, às vezes até mais a macroeconomia do que a própria empresa, o que é um problema também, né? E de qualquer forma ele sempre acaba exagerando para os dois lados ali, né? Às vezes exagera para cima, às vezes exagera para baixo. Como o Brasil é terceiro mundo, normalmente o exagero é para baixo, tá? Inclusive, a gente vê esse exagero acontecendo quando a Bolsa já barata, o Lula ganha as eleições, a Bolsa despenca e depois a Bolsa volta a subir forte, imaginando que não era tão ruim assim, e agora ela está falando, não, peraí, tem muita coisa que está incerta ainda, por isso que ela está nessa instabilidade, que tem muita coisa que não está caminhando muito bem. Então vamos dar uma olhada em algumas delas. A gente pode ver aqui o déficit nominal chega a 1,11 trilhão em agosto, o que é um recorde, conseguiu a façanha de bater recorde da pandemia. A gente pode ver que a pandemia, óbvio, é uma exceção no mundo inteiro, e depois começou a diminuir. E aí chega esse número aqui vergonhoso. A gente olha aqui a dívida bruta, também atingimos valores muito altos na pandemia, e aí depois começou a reduzir, agora vem aumentando aí depois do Lula assumir. A gente vê as contas públicas, isso é o que mais me dói, né? Nós tivemos de novo um rombo por conta da pandemia, e depois o que aconteceu? Uma redução e estávamos no azul, bonitão, bacaninha. O que acontece? Rombo de novo e estabilidade nesse rombo que é maior do que o do governo Dilma, por incrível que pareça. Isso aqui é entristecedor, né? E a gente pensa, o que esperar para frente? Os gastos com o pessoal terá a maior alta em 6 anos. Isso aqui, então, não para de aumentar. É gastança, é máquina pública inflada, gorda, corrupta e ineficiente. É só isso que o Estado faz para a gente. E aí, o Banco Central, ainda além de todas essas contas ruins, achou ali 40 bilhões maior o rombo do que o governo está divulgando. Então, pode ser pior ainda, né? Isso aqui traz uma insegurança muito grande. E aí, a gente pensa, caramba, mas peraí, em 2025 aí tudo vai dar bacaninha, né? Déficit zero finalmente vai chegar de novo, né? A gente vive adiando o déficit zero, agora 2025 é o ano do déficit zero. Mesmo com o aumento das despesas ali do pessoal, nós vamos ter uma coisa super bacana de déficit zero. Será mesmo? O governo superestima receitas para 2025 em 87,4 bilhões e também subestima as despesas em 19,2 bilhões. Segundo o IFE, Instituição Fiscal Independente. E aí, então, o que eles estão dizendo é o seguinte, o governo está falando que vai ter uma receita que ele não deve ter tudo isso e vai ter uma despesa que, na verdade, vai ser maior do que isso, ou seja, vai ter déficit e muito grande. De quanto aqui? Se a gente somar os 87,4 mais 19,2, vai dar ali uns 107 bilhões, né? Bilhões é muita coisa. Então a gente já começa o ano com as contas erradas, tá? Mais um ano que não deve ter déficit fiscal zero. Bom, mas enfim, mesmo não querendo nada disso, eu sigo comprando das empresas brasileiras porque elas estão descontadas. Então o desconto acaba compensando todo esse ambiente tumultuado e se em algum momento ou este governo toma vergonha na cara ou outro substitui, as coisas tendem a melhorar bastante, como aconteceu quando o Temer entrou, né? Então, basicamente, eu vou comprando mais olhando as empresas, mas sem ignorar o macro também. E exatamente por uma certa proteção é que vale a pena uma diversificação ali, investir no exterior também, né, e tudo mais. Mas falando agora do Bradesco, está subindo hoje agora 3,3%, né? Inclusive, está até batendo aqui num ponto que ele tende a ter uma dificuldadezinha de subir, um ponto de resistência. E aí nós temos, então, a notícia que ajudou a fazer o Bradesco subir, que é o Banco Santander está vendo o Bradesco com um ROI na perpetuidade
de 17%. Então lembra toda aquela história do Bradesco estar péssimo, né? Estar abaixo do custo de capital e tudo mais. Isso era você ser anticíclico, né? É importante você ter essa visão se você confia ali na empresa. O Bradesco a gente está vendo que está fazendo tudo certinho ali e por isso que as cotações vão reagindo ali ao longo do tempo. E esse ROI de 17% já é um ROI que dá para pagar ótimos dividendos, dá para ter muito lucro, né? Dá para fazer as bonificações, dá para voltar a uma vida normal ali do Bradesco. Isso se novamente o Santander não vir daqui a pouco e falar, não, peraí, não é mais 17, é de repente 19, né? Então vamos esperar aí que novas revisões podem de repente acabar acontecendo. Então o Santander elevou o ROI da perpetuidade de 15% para 17%. Eles elevam então o lucro para 2025 também, as expectativas em 9%, aumentam o preço justo de 16 para 19, um upside de 26% baseado no preço de ontem, e com os novos números, o Santander vê o Bradesco sendo negociado a 0,9x book. O múltiplo-alvo é 1,2x, então tem uma margem ainda para subir e, de novo, daqui a pouco eles podem revisar. Porém, no momento, eles estão falando o seguinte, então eles acreditam que a era de ROI de 20% do Bradesco ficou para trás, mas a estrutura atual já entrega um ROI de 15% em 2025 e mais para frente eles então perpetuam aquele ROI de 17%. Então, além disso, a implementação contínua do plano estratégico pode gerar um aumento extra de 200 pontos base para o ROI, quando e se as economias de custos se tornarem mais relevantes ao longo de 2026. Então eles estão acreditando nessa retomada do core business do banco, que é os empréstimos. Eles veem um NI de clientes crescendo 15% em 2025 no ano contra ano, contra o Bradesco sendo mais agressivo, onde ele vê um risco de crédito mais controlado, barra baixo, potencialmente resultando num crescimento de 25% no lucro por ação. Em 2026, o Santander vê a expansão contínua do ROI por conta da alavancagem operacional com sinergia na redução do custo, já as provisões para a maioria das demissões e fechamentos de agências já foram feitos. Então, todo o trabalho que gera um custo primeiramente, depois vai gerando ali um retorno, margens maiores, né? Na visão do Santander, o custo de eficiência do Bradesco deve melhorar, saindo de 39% para 37% no início de 2027. Então, olha só o ROI histórico do Bradesco. A gente vê que está numa média de 13,7 porque o período recente dele aqui ele vem sofrendo bastante, né? E o Santander acabou de falar que espera um ROI ali de 15% no Bradesco já no ano que vem e mais para frente 17%, que já dá para gerar ótimos dividendos, bonificação e toda aquela história, porque ele é um banco que também está descontado. Se a gente vê aqui o PVP dele, olha só, 0,99, é um banco que está com desconto muito grande. Quando que ele tinha um desconto parecido aqui? Na época lá de 2015, aí teve toda aquela, inclusive, alta muito grande, né? Até talvez um pouco exagerada, porque também teve um azar de vir logo na sequência pandemia, né? Toda aquela crise, enfim. Então, é um banco que está a um bom preço numa perspectiva de melhora. Parece ali o cenário de 2015. Embora o Bradesco tenha sido, aos últimos anos, muito instável, ele foi ali, vamos dizer, um pouco imprudente nos empréstimos, né? Tem um lado do Bradesco que vem performando cada vez melhor, devagarzinho ali, cada vez ganhando mais força no Bradesco, que é a parte de seguros. Eu não vejo o pessoal falar tanto disso, né? E seguros é muito importante para o Bradesco pela essa estabilidade. Então, mesmo quando acontece tudo de errado no Bradesco, ele ainda por cima dá lucro por conta, principalmente ali, da parte de seguros. Então é um ponto também bacana, né, para a gente pensar. Então vou falar rapidamente do Bitcoin, respondendo aqui uma pergunta de alguns inscritos. Vocês sabem que o Bitcoin tem essa perspectiva de subir por conta da queda da taxa de juros americana, por conta da adoção cada vez maior do Bitcoin, os próprios ETFs ali de Bitcoin americanos ganhando cada vez mais volume e tudo mais, etc. Mas esse vídeo nem é recomendação, nem para dizer para onde o Bitcoin vai, e sim para mostrar para alguns de vocês que estão querendo saber como comprar, por exemplo, aqui na Confiro, como é fácil, tá? Então, na descrição do vídeo tem um tutorial de como funciona a Confiro, mas eu vou falar rapidinho aqui. Então você vai abrir a conta, normalzinho lá, você vê no tutorial, vai em conta, entra na carteira Spot e aí vai, por exemplo, aqui em Brasil Real, né? Você vai fazer um depósito, só clicar em depósito e você vai fazer um Pix. Fácil demais. Faz o Pix, caiu na sua conta em reais. Aí como é que você faz? Você pode usar o real mesmo para comprar o Bitcoin. É só você vir aqui, por exemplo, uma das formas é converter. Caiu ali, por exemplo, eu já fiz o Pix, né? Eu estou aqui com 60 reais. Eu posso comprar aqui o Bitcoin. É só clicar aqui e fazer em converter. Cliquei em converter, comprei. Só não vou fazer isso agora porque vai poder soar uma recomendação. Então não vou fazer, mas é só clicar, já está comprado. Olha como é fácil. Só fiz um Pix
clicou no Bitcoin, comprou, acabou, é muito fácil. Mas só que, como eu já disse para vocês, eu prefiro utilizar a Coinfree também como reserva de oportunidade em dólar. Então deixa ali o meu dinheiro em dólar, né? E como que eu faria se eu fosse fazer um Pix? Então vamos supor que eu fiz um Pix, R$60, eu vou lá e converto, olha só. Cliquei aqui em dólar, vai virar $10, 10,81, converter. Então não tem aquelas taxas, não tem nada. Muito tranquilão, já está ali em dólar. Uma vez que está em dólar, eu posso também comprar da mesma forma, né, como eu mostrei aqui, transformar o dólar e converter aqui na carteira spot, mas eu particularmente acabo preferindo um pouco mais ali comprar na trading. Então, de novo, só para reforçar como é fácil, eu fiz o Pix em reais, transferi o reais para dólar, que eu prefiro muito mais, e ele já está rendendo imediatamente 5,5% ao ano, mas ele rende diário ali, né, proporcional, óbvio. Então, enquanto o dinheiro está ali em dólar, eu posso vir qualquer momento, vir aqui em converter e comprar da mesma forma como eu compraria se fosse real. Comprou aqui o Bitcoin da forma como eu quiser. Mas como eu disse para vocês, eu prefiro um pouco mais aqui a parte de trade, né? Então eu vou aqui em transferir e aí eu transfiro para a conta trade. Aí lá tem como eu comprar também. E aí aquela telinha que eu sempre mostro para vocês, é só vir aqui, por exemplo, digitar o ativo que eu quero, BTC, por exemplo, USDT, e aí tá aqui o Bitcoin, eu posso comprar a quantidade que eu quiser também, é só digitar ou deslizar a barrinha aqui, bem tranquilo, né? E aqui eu gosto de comprar aqui também para mostrar a vocês como é que tá ali rendendo o Bitcoin, né? Tem aquele histórico de trading, mas a outra tela de spot também dá para você usar tranquilamente. Então tá aqui, ó, tudo no verde, né? Que maravilha. E exatamente quem está com menos alta dessa minha carteira, que eu iniciei aqui com vocês dia 21 de junho em diante, é exatamente o Bitcoin, porque ele está meio ali que um zigue-zague, lateralizando, que pode indicar que em algum momento ele vá explodir ou não, né? Não estou recomendando, mas enfim, é assim que compra Bitcoin, bem fácil, né? Eu acho que vocês viram que não tem dificuldade nenhuma para você ficar tendo medo de comprar Bitcoin e nem precisar correr para comprar via ETFs. Pode ser que você faça isso? Pode ser, você vai ter uma exposição ali, mas você não vai ter o Bitcoin na prática. Inclusive, depois que você juntar algum Bitcoin e você quiser transferir para Cold Wallet, você também pode fazer, né? Eu não preciso ficar com pressa de sair transferindo, mas quando eu tenho uma quantia maiorzinha aqui, eu posso resolver transferir, tá? E vale destacar que para você se cadastrar na Coinfree, eu vou deixar na descrição do vídeo, utilize o meu código de convite, que aí você concorre até R$1.250 em ações do Banco do Brasil. Então você compra de repente Bitcoin e ainda concorre a ganhar R$1.250 em ações do Banco do Brasil. Porque aqui tem ações do Brasil, do exterior, tem tudo que você quiser para investir aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!